Um dos temas mais instigantes e que causa muita polêmica na Justiça do Trabalho são as ações que buscam o reconhecimento do vínculo empregatício. De 2019 a 2023, quase 800 mil demandas tratam desse tema. E nós temos uma evolução a respeito do entendimento daquilo que efetivamente configura um vínculo empregatício. A gente vem de um histórico daquela vinculação tradicional do empregado registrado com todas as suas garantias. Depois nós passamos por um processo do reconhecimento da terceirização no primeiro momento da atividade meio e depois da atividade fim, com pleno reconhecimento, inclusive com legislação que autoriza, com pleno reconhecimento do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que é possível sim terceirizar todas as atividades da empresa. Não há problema nenhum, desde que haja uma verificação da idoneidade daquela terceirizada e automaticamente assumindo-se a responsabilidade subsidiária se aquela terceirizada não cumprir com a legislação trabalhista em relação aos seus colaboradores. Até aí não há muito problema. Nós temos sempre que observar o caso a caso, os casos em concreto, e a Justiça vai reconhecer, então, se essa terceirização foi legítima e se há aí responsabilidades a serem honradas por quem está contratando e pela terceirizada em determinadas situações. Mas o que tem preocupado, meus amigos, aqui é um tema muito interessante, é a chamada terceirização e pejotização. O que acontece? Nós temos visto, principalmente mais recentemente, por conta da evolução de toda a sistemática dos contratos, não existe mais somente aquele contrato tradicional, em que a pessoa era contratada pelo regime da CLT, ficava 10, 20, 30, 40 anos numa empresa, recebia uma premiação por tanto tempo vinculado com aquela empresa. Nós sabemos hoje que as pessoas têm uma dinâmica muito diferente e nós sabemos que muitas vezes as pessoas querem fazer tipos de contrato diferenciado. Então, o que nós temos percebido é que em muitas situações há um contrato na esfera civil, não é um contrato de trabalho. E se faz dessa maneira, se entendendo que estaria dentro de um contexto de terceirização. Já que é permitida a terceirização, por que eu não posso firmar um contrato para prestar uma assessoria, uma consultoria? Isso muitas vezes vai para as barras da Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho entende que não é possível essa pejotização, porque na verdade não é uma empresa. É uma pessoa jurídica, muitas vezes formada por uma pessoa ou duas, que vai prestar um serviço. Mas o que acontece? Reclamações trabalhistas que foram julgadas e se reconheceu o vínculo acabaram subindo para o Supremo Tribunal Federal. Lá no Supremo Tribunal Federal, através da chamada reclamação, o Supremo Tribunal Federal tem entendido que já está definido que a terceirização é possível sim. Está levando de carona situações como essas, em que um prestador único de pessoa jurídica, sob a forma de uma terceirização, teria então legitimidade para firmar um contrato no âmbito civil, sem as garantias do contrato de trabalho, como fundo de garantia, férias, aviso prévio e outras circunstâncias. E esses contratos têm sido muito presentes, especialmente nos últimos 5 anos. O Supremo Tribunal Federal está entendendo, está anulando decisões da Justiça do Trabalho e está entendendo, olha, como nós aqui já entendemos que a terceirização de qualquer atividade é possível, então essa forma de pejotização seria dentro desse contexto da chamada terceirização. Mas é importante destacar que essas decisões do Supremo, nas chamadas reclamações que têm subido, elas contrariam decisões do Tribunal Superior do Trabalho e de vários tribunais do trabalho no Brasil todo. Estão sendo analisados casos em que essas pessoas que foram contratadas como pessoas jurídicas possuem uma alta performance intelectual e profissional. São salários bem significativos e são considerados, portanto, hipersuficientes. Diferente do hipossuficiente, aquele empregado com salários pequenos, com qualificação
mais regular e que aí sim se entende que as garantias da contratação via CLT são as sempre mais adequadas. Mas voltando na decisão do Supremo, para se reconhecer essa pejotização como válida e levar a discussão para a justiça comum, para a justiça civil e não na justiça do trabalho, sempre há que se considerar que esse profissional que tem uma pessoa jurídica e é contratado para prestar um serviço de assessoria, de consultoria, ele tem plena liberdade, ele tem plena convicção de que é melhor receber na pessoa jurídica e fazer os seus investimentos, fazer a sua previdência privada, buscar fundos e garantias para o seu futuro. Nessas situações, volto a dizer, o Supremo Tribunal Federal tem aplicado o mecanismo da terceirização e reconhecido, portanto, que é possível a chamada pejotização, mas não vale para tudo. Mas volto a dizer sempre que é uma demanda, é uma questão bastante polêmica. Juristas e tribunais do trabalho não aceitam esse posicionamento do Supremo, então nós temos uma briga entre o Supremo Tribunal Federal e os demais tribunais que avaliam as questões da área trabalhista. Então fica aí para reflexão essa questão da pejotização versus terceirização.